Tarde, um salve para todos, bom dia, boa noite, no seu horário que você vê o vídeo, né? O vídeo aqui de tarde, mas talvez você só veja à noite. Bom, é o seguinte, Vanderlei Luxemburgo é praticamente certeza que não continuará no Corinthians em 2024. Porém, vale lembrar que dificilmente ele cai esse ano. Então, até 31 de dezembro, estaremos com o Vanderlei Luxemburgo à frente do Coringão, né? E aí, com o Luxemburgo à frente do Corinthians, até 31 de dezembro, haja coração, né? É isso. Então, o Vanderlei praticamente fora em 2024, o projeto é outro. E há quem já coloque o novo treinador do Corinthians, né, gente? Tudo indica, depende muito de quem ganhar a eleição, claro, mas se a vitória for da chapa da Renovação e Transparência, por exemplo, se o André Luiz, que eu conhecido como André Negão, for eleito presidente do Corinthians, André Zaval Santos já deixou claro que trabalhará no futebol do clube, que será o diretor financeiro, o diretor de futebol, então, já deixando claro para todo mundo, sem pau para a língua. E o técnico do Corinthians, se os mesmos vencerem, será Mano Menezes. 98% de certeza de ser o Mano Menezes. E o Mano está aguardando sim, né? Essa definição ainda na política do clube, porque sabe que tem a preferência e tem amizade, né? Eles também são amigos, Mano Menezes e o André Sanches. O André nunca escondeu a admiração que tem pelo Mano. E o Mano sempre foi muito solícito, né, em relação quando foi convidado a voltar ao Corinthians. Só não voltou dessa vez, porque realmente ele não tem assim uma boa convivência com o Duílio, e ele ainda tinha contrato com o Inter, tinha algumas coisas que pesou. Por isso o Mano não desembarcou dessa vez no Corinthians, tá? Mas há quem garanta que com o convite do Andrés, a coisa muda e o Mano assume o Corinthians em 1º de janeiro. O Mano deverá, então, estar sendo o treinador para a temporada 2024 e assinaria por 2 anos o contrato com o Corinthians, tá? Com opção de renovação de mais um. Então, já é técnico do Corinthians? Não. Calma. Mano Menezes só será treinador efetivamente se o André Negão vencer a eleição. Legal, legal. Bom, esse é um lado da história. O outro, nenhum dos lados não falam assim abertamente, até por uma questão de ética, né? Mas ninguém fala na manutenção do trabalho de Vanderlei Luxemburgo. Ninguém fala. Nem o lado da situação, nem o lado da oposição. Nenhum dos lados pensam, né, na continuidade do trabalho de Vanderlei Luxemburgo à frente do Corinthians para 2024. Nem Augusto Melo e nem André Luiz, que é o André Negão. E muito provavelmente virá uma terceira via, que deve ser o Dr. Herói Vicente. E também não acredito que o Dr. Herói queira manter Vanderlei Luxemburgo à frente do Corinthians. Vanderlei veio realmente, né, naquela situação de step emergencial. Não deve continuar, até porque dar continuidade ao Vanderlei é dar continuidade à mediocridade que nós estamos vendo em campo hoje, né? E com isto, existem 2 pontos que são importantes serem colocados para vocês. Primeiro, vai Corinthians, né? Primeira questão é o seguinte. Atenção, fiel. O Andrés deixou claro na sua entrevista no Mesa Redonda Futebol Debate da TV Gazeta
que o único que fica dos veteranos que tem um contrato para acabar é o Renato Augusto. E todo mundo já sabe disso. Então, os outros jogadores que têm os seus contratos em fim, né, que estão acabando dia 30 de dezembro, não irão permanecer no Corinthians. Isso quer dizer que Gil, Cantígio, Fábio Santos, Juliano, Maicon, entre outros aí, estarão fora do Corinthians, filho. Pode comemorar. E do outro lado, do lado da oposição, o nosso querido Augusto Melo também deixou claro que é o seguinte, que não pretende renovar com os caras, gosta muito do Renato, sim, é o único que ele quer sentar para conversar. O Renato quer ficar no Corinthians e ele quer contratar jogadores, todos eles abaixo de 27, 28 anos. Não quer mais jogadores acima de 30 anos no Corinthians vindo nesse momento. E aí, desce. Legal? E o Mano Menezes? Se o Augusto ganhar, como é que fica? Bom, eu andei apurando algumas informações. As informações que eu tenho é o seguinte. Vanderlei não continua à frente do Corinthians, mesmo com a vitória do Augusto Melo. Então, eu vejo bem, o Vanderlei não gosta de prestígio para continuar com o André Luiz, né, que no caso quem será o diretor é o Andrés, e também não gosta desse prestígio para continuar à frente do Corinthians com o Augusto Melo. O Augusto Melo tem algumas preferências, entre as quais também é o Mano Menezes. O Mano é bem quisto também pelo Augusto Melo. Por que, que o Mano é tão bem quisto assim pelos dois lados, então? Vamos lá? O Mano Menezes é um treinador de construção de equipe. Às vezes a gente não para analisar, mas, por exemplo, toda a estrutura do time que bateu aí, que encantou a todos nós na última década, nós corintianos, que ganhamos tudo, principalmente até 2015, foram trabalhos que vieram alicerçados pelo Mano Menezes. O Mano assume o Corinthians em 2008, entrega o Corinthians no final de 2010, líder do Campeonato Brasileiro. Quem? Aí o Adilson perdeu a mão, nós perdemos o Brasileirão de 2010. O Tite veio, ficou para Libertadores e tal, e foi eliminado pelo Toninho. Mas depois ganhou o Campeonato Brasileiro de 2011, com a base feita ainda também pelo trabalho do Mano, e aí veio o 2012, foi o ano de ouro, consagrado do Corinthians. Ganhou tudo e mais alguma coisa. Só que esse ciclo de vitórias são jogadores, a boa parte do elenco foi alicerçado pelo trabalho do Mano Menezes. Claro, houve algumas trocas, umas investidas, umas mudanças, uns detalhezinhos, uns ajustes do Tite. A gente não tira o trabalho do Tite, muito pelo contrário, o Tite é monstro. Só que a construção do alicerce, da base, da solidez dessa equipe veio desde a época do Mano. Tite sai do Corinthians em 2013, Mano assume. Em 2014 ele reconstrói um Corinthians e entrega o Corinthians nas mãos do Tite novamente, terminando o Campeonato Brasileiro em quarto lugar, tá? Era só uma pré-Libertadores, era uma fase classificatória, não era igual hoje, que é 8 vagas, 6 vagas. Mas entrega o Corinthians em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, foi longe também na Copa do Brasil, mas não bateu campeão, enfim. Só que um time renovado, um outro Corinthians, um novo Corinthians, que foi enxertado com algumas peças em 2015 e ajustado pelo Tite, bateu o campeão 2015 brasileiro, jogando o fino da bola, né? Com triangulações, jogadas chegadas em linha de fundo, penetrações pelas laterais, o Corinthians alargava o campo do adversário, né? Passava no corredor, tinha várias infiltrações por dentro. Era um time que se mexia muito, corria muito. Era lindo de se ver. Mas o alicerce desse time foi criado pelo Mano. Entendeu? Por isso que, na visão desse que quer remontar um Corinthians, segundo ele, o Mano é o cara correto para chegar aqui e montar um time verdadeiro. Vai correr riscos? Claro que vai. Muitos. Mas é a única maneira de se reconstruir um Corinthians. E aí,
essa situação, essa é a visão que as pessoas têm do Mano. Do outro lado, qual que é a visão? A mesma. Mano Menezes é construtor de equipe e precisamos construir uma equipe. Porém, ele só estaria praticamente contratado pelo Corinthians se o André Luiz vencer a eleição. Ok? Caso contrário, existe uma possibilidade muito grande dele assumir o Corinthians? Existe. Mas não é o sonho de consumo, não é aquela coisa que, sabe, que o Augusto Melo, assim que ele assumir, já vai assinar. Não é isso. Mas, né, pode pintar dando Parque São Jorge. Tá ok? Lembrando que, realmente, para ele já estar contratado, como vem sendo noticiado por algumas pessoas, ele só vai ter um pré-contrato com o Corinthians a partir do momento que ele, jogador, também saber que não tem não teve, né, o porquê de se preocupar. Então, assim, enquanto não se definem as eleições, não se define o planejamento para o ano que vem, inclusive o nome do técnico. Sabemos que precisa trocar o técnico. Que irá trocar? Irá trocar, sim. Vanderlei e Luxemburgo, os dias são contados no Corinthians, até 31 de dezembro. Sim. Fiel. Então, para concluir, vamos aguardar, né, a definição desse jogo de cadeiras aí do Corinthians. Mais um ano, sim, ele é o preferido, ele está praticamente acertado com o Corinthians. Se a chapa do André Luiz, André Negão, vencer. Não está descartado pela turma do Augusto Melo. Porém, eu tenho que acreditar que algo de legal vai acontecer. Na minha opinião, agora, você traria Mano Menezes, Marcão? Visto pelo mercado nacional, que eu não vejo grandes opções, e não vejo com isso em condição de pagar um salário para um cara europeu, traria. Mas se der para tentar convencer um Pedro Caixinha, ou esse técnico está fazendo um bom trabalho no Goiás, o Ramon Dias, o argentino do Vasco, enfim, tentar trazer um outro treinador seria legal para caramba. Caso o Corinthians não consiga fazer isso, realmente eu acho que o Mano Menezes é um ponto forte, né? É um ponto que diz assim, rapaz, não quer vir aqui, dar uma ajeitada nisso aqui, não. Essa é a minha opinião. Tá? Se desse para trazer o Mano hoje, eu traria. Né? Tipo assim, vamos dar uma ajeitada nesse negócio aí para nós, tá difícil. Ele chegar lá e colocar a casa em ordem. Fazer aquela faxina e pôr tudo em ordem e falar, agora sim, a coisa vai andar. Né? E aí que eu tenho certeza que não vai jogar por nome, muitos ex-jogadores ou jogadores veteranos estarão efetivamente saindo do Corinthians. Legal? Não que isso não vá ocorrer. 31 de dezembro, vários vão embora. Esse é o desafio. Quem fica para o treinador trabalhar tem a possibilidade do Mano assumir e fazer aquela geralzona mesmo, mas vale lembrar que os medalhões é só até 31 de dezembro, assim esperamos. E aí, no dia 1º, já saberemos, a partir do final de novembro, se o André Luiz realmente estiver livre no mercado e o André Negão tiver um caixa para segurar ele aqui, pô, vamos tentar, por que não? Né? Vamos tentar. Do outro lado, cabe ao Augusto analisar que ele está viajando pela Europa aí, se o esquema do Arana, pelo temático Brasil, é isso. Essa situação. Mas eu tentaria primeiro Vojvoda, Pedro Caixinha, o técnico do Goiás, que é bom treinador, mostrou isso, esse Ramon Dias do Vasco. Se acaso o Corinthians não conseguisse nenhum estrangeiro que queira trabalhar no Corinthians, aí sim, minha opção é o Mano Menezes. Agora, se eu já quero iniciar, correndo contra o tempo, um cara que briga, que sacode, ele arrebenta, né, num sistema melhor. Então, vamos aguardar. O Augusto promete jogadores abaixo de 27, 28 anos. Um time mais jovem, mais aguerrido, com outro sistema de jogo. Já o Luiz
Luiz, não, desculpe, né? Já do outro lado, né, do nosso André Luiz, vamos esperar para ver como ele vai fazer isso. Legal? Da minha parte, se não, nenhum desses dois, desses europeus acertarem, Mano Menezes é o nome certo. Se o André Luiz ganhar, nenhum desses portugueses, argentinos citados virão para o Parque São Jorge, porque a preferência do André, por mais que ele fale que não, é treinador brasileiro. Legal? Então é isso. Essas são as informações de Mano Menezes no Corinthians. Você traria Mano para hoje ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo. Tamo junto e vai Corinthians.